Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, iniciando mais um vídeo nesta segunda-feira, 25 de novembro de 2024, faltando apenas um mês para o Natal. E é importante essa data porque hoje eu gostaria de trazer aqui no canal uma lembrança super interessante sobre o dossiê Caimã. Dossiê Caimã, que poucos devem lembrar, porque as novas gerações, por exemplo, elas não têm uma lembrança de praticamente nada dos últimos 20 ou 30 anos. E as velhas gerações fazem questão de esquecer os escândalos e passar por cima, tocar para frente. Realmente o Brasil é um país cada vez mais sem memória, sobremaneira no tocante aos graves escândalos, para que eles não se repitam. A lembrança é importante. Bom, eu tenho aqui uma matéria do jornalista Reinaldo Azevedo. Essa matéria publicada no site da revista Veja, 31 de julho de 2020, onde se diz o seguinte, aliás, publicado em 9 de dezembro de 2011 e republicado em 2020. Lembrem-se do dossiê Caimã, bandidagem volta a agir. Nós temos aqui, pessoal, um outro Reinaldo Azevedo. Não é o Reinaldo Azevedo de hoje, esse que hoje passa pano o tempo inteiro para o Lula, para o PT, para a esquerda e para tudo que é bandidagem que acontece no Brasil. Os mais jovens não se lembram, já lá se vão 13 anos. Ele estava escrevendo de 2011, né? Eleitor, 13 anos, leiam o que informou a Folha há apenas 10 dias. Volto depois, Justiça condena pastor por dossiê contra o PSDB em 98. A Justiça Eleitoral condenou o pastor evangélico Caio Fábio de Araújo Filho a 4 anos de prisão. Interessante observar, não é? Ele escreveu isso em 2011, o camarada estava sendo julgado por um crime praticado no ano de 2009. Veja bem, um crime praticado em 2009. 4 anos de prisão. O dossiê Caimã foi um verdadeiro escândalo. Olha a notícia aqui da Veja. A Justiça Eleitoral condenou o pastor evangélico Caio Fábio de Araújo Filho a 4 anos de prisão por seu envolvimento no chamado dossiê Caimã, informa a reportagem de José Ernesto Credêncio, publicada na Folha de São Paulo. O conjunto de papéis comprovadamente falso surgiu como tentativa de incriminar a cúpula do PSDB na campanha de 2020, aliás, de 98. Agora, adivinhe de onde surgiu o dossiê Caimã. Adivinhe de onde surgiu essa grande fake news, essa grande inverdade, essa grande mentira. Caio Fábio, o único condenado pelo episódio até agora, foi considerado responsável por elaborar e divulgar o dossiê, incorrendo em crime de calúnia, agravado por ter envolvido o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pode recorrer. A sentença da juíza de primeira instância, Léa Maria Barreiros Duarte, é baseada numa investigação da qual participou também o FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Aí o Reinaldo Azevedo, outro Reinaldo Azevedo, né? Hoje ele é outro. Durante anos, anos, a imprensa falava em possível dossiê, suposto dossiê, um dossiê, mas nunca falso dossiê, mesmo depois de as pegadas da bandidagem serem mais do que evidentes. Finalmente, comprovou-se sem margem para erros tratar-se de uma armação, de uma conspiração mesmo para incriminar adversários políticos. De quem? Os adversários políticos? Eu respondo no final. A história tem lances impressionantes de cinismo. Tentaram vender o papelório para o PT. O partido não comprou, afinal, em matéria de dossiês falsos, não precisa recorrer a terceiros. Não comprou, mas pôs os olhos na papelada, avaliou a possibilidade, mesmo não estando no caso de Caimã na origem do crime, tornou-se depois um seu divulgador informal. Nos bastidores eram muitos os petistas que asseguravam aos jornalistas que era, sim, tudo verdade. Esse aqui é comentário do Reinaldo Azevedo, publicado em 2011. Bem, dizer o quê? Trata-se de um assunto de polícia, não de política. O que se espera é que a justiça não demore outros 13 anos para punir os vigaristas responsáveis por essa armação. Tanto não puniram, quanto os vigaristas continuaram produzindo outros dossiês e outras armações e conspirações, tudo falso, para tentar incriminar adversários políticos. E a origem? Bom, vamos lá. Jornal Folha de São Paulo continua aqui, matéria de 15 de outubro de 1999,
Caio Fábio divulgou o documento em 98, pastor tem vergonha de dossiê Caimã. Você encontra vídeos do Caio Fábio, hoje ele é um pastor, hoje ele é um cidadão que fala em Deus a todo momento, se arrepende dos crimes cometidos no passado, principalmente deste, não é? Quase um ano depois da primeira notícia publicada, e ainda publicaram uma notícia, imagino que sem qualquer aferição, sem qualquer verificação, sobre o chamado dossiê Caribe ou dossiê Caimã. O reverendo evangélico Caio Fábio de Araújo Filho afirma ter vergonha de ter se envolvido no episódio. O dossiê Caimã me fez mal, não tenho o menor orgulho disso, tenho vergonha dessa história. Aquele não era o lugar para eu estar como homem de Deus, e eu não estaria ali se não fossem os episódios anteriores que me tiraram do caminho. A afirmação foi feita à revista Vinde, de outubro, a primeira edição em que a publicação não é mais sua propriedade. Diz tê-la vendido, assim como já se havia desfeito da Vinde TV. O reverendo reconhece que na campanha eleitoral de 98 procurou Leonel Brizola do PDT e Ciro Gomes para intermediar o acesso ao dossiê. Na entrevista, Caio Fábio continua se recusando a dizer quem lhe falou pela primeira vez sobre os papéis. Abatido, pede perdão aos irmãos evangélicos e assume toda a culpa, né? Tem sempre alguém para assumir toda a culpa por essa gente. Na época, esse pastor maroto chegou a se separar da família. Quer dizer, todos tiveram vergonha da sua atitude infame. E é importante ressaltar que a esquerda brasileira estava por trás. Nós temos aí 3 personagens: Ciro Gomes, PTB, Leonel Brizola, PDT, e o próprio PT, que teria agido, segundo Reinaldo Azevedo, outro Reinaldo Azevedo, como divulgador dessa infâmia, dessa falácia, dessa fake news. O que nos garante que tudo que está sendo colocado agora não se trata também de um outro dossiê Caimã. Tony Rodrigues, Além da Notícia.